Amém, irmãos? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que abrem suas Bíblias em Josué capítulo 1, versículo 7. A minha versão vai estar na versão NVI. Ela vai estar aqui no telão para vocês. A palavra do Senhor diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de oferecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que anda. Eu vou ler um breve resumo para vocês, amém? Tome para você a palavra do Senhor, dita a Josué: esforça-te. Querido irmão, tenha bom ânimo em todo o tempo, seja cuidadoso com a lei do Senhor, e não se desvie dos caminhos que Ele tem preparado para você. Busque ânimo nele, busque força e direção naquele que tudo pode e tudo sabe. Amém? Peço aos irmãos que estejam orando nesse momento, que seja à vontade em orar de pé, orar sentado, orar de joelhos, amém? Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui presente neste culto, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, Pai. Visita cada alma, visita cada pessoa que está aqui, cada irmão e irmãs, Pai, que estão neste culto, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, a cada um, Pai. Abençoe os corações, abençoe cada vida que está aqui, Pai. Que estão chegando, Pai, que estão em casa, Pai, em nome de Jesus, estão trabalhando, não conseguem chegar ao culto, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, a cada um, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o ministério de louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a cada integrante do ministério de louvor, que o Senhor abençoe, Pai. No nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, abençoe os louvores que entoaremos ao Senhor, Pai. Louvaremos ao nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada evangelista, Senhor, em nome de cada um, pastor Jefferson, pastor José, Pai, cada um dos nossos pastores. Que o Senhor abençoe essas vidas, Pai, a cada levita, Pai, em nome de Jesus, Pai, a cada acorde seja tocado no Senhor, Pai. Que seja entoado, Pai, toda a honra, toda a glória, Pai, ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. Aqueles que não podem estar hoje no culto, que o Senhor abençoe essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão estudando, aqueles que estão buscando o Senhor, Pai, que o Senhor abençoe vidas aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoe este culto de quinta-feira, Pai. Seja bênção, Pai. Em nome de Jesus, conseguimos entoar o nome do Senhor, Pai, agradecer o nome do Senhor. No nome de Jesus, Pai, abençoe cada vida que está orando aqui nesse momento. Que o Senhor cuida de vidas aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida lá fora, das pessoas lá fora, que necessita da Tua presença, necessita de Ti, Pai. Em nome de Jesus, procurando um vazio, Pai. Em nome de Jesus, que cura os vazios, Pai. Cuida das irmãs, Pai, cuida dos irmãos a cada ministério, Pai. Ministério de dança, Pai, Ministério dos varões, em nome de Jesus, Ministério das crianças, Pai. A salinha das crianças, a palavra do Senhor sendo ministrada para as crianças, Pai. Que sejam entoadas no coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita este culto, Pai. Cuida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Visita o Kaique, visita a Kelly, visita o Du, visita o Kleber. Em nome de Jesus, a Fabiana, Espírito Santo, o Fábio, Pai. A irmã Edilane, Pai. A cada ministério de louvor, a cada ministro da palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cada integrante dessa igreja. Que o Senhor cuida de vidas aqui, Pai. Cuida das famílias, Pai. Cuida de cada um, Pai. Aqueles que necessitam da oração do Senhor, que o Senhor receba. Em nome de Jesus, cuida, Pai. Papai querido, Papai amado, Espírito Santo de Deus. Tu és a honra, Tu és a glória, Tu és o louvor, Tu és a majestade. É o Rei dos Reis, Pai. Abençoa as escolas, Pai. Abençoe em nome das crianças, Pai. Os jovens e adolescentes, Pai. Em nome de Jesus, que cuida dos jovens e adolescentes, Pai, dessa igreja. Lá fora também, Pai, que o Senhor possa cuidar, Pai. Em nome de Jesus, esses jovens, Pai, da escola, Pai. Em nome de Jesus, a cada adolescente, Pai, que o Senhor cuida, Pai. Cuida dos pais, das mães, dos filhos. Em nome de Jesus, das famílias, Pai. Pai querido, Pai amado, Tu és santo e digno de tudo, Pai. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, Santo, Santo é o Senhor que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Aleluia, Jesus. Pai, Te agradecemos por estar aqui, Pai, nesse culto de hoje. Que
Que o Senhor abençoe esse culto de hoje no nome de Jesus. Oh, Santo Espírito, Pai, Santo Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Pai querido. Santo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai querido, glória a Deus, aleluia, Jesus. Abençoe os projetos dessa igreja, Senhor. Que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Abençoe vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, Pai. No nome de Jesus, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o Teu nome, Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, glória a Deus, Pai. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus. Oh, Pai querido, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o Teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome, Espírito Santo. Glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia. Oh, santo, 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 santo Deus. Santo, 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 santo Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus, aleluia, Jesus. Tu és a honra, Tu és a glória, Teu louvor, Papai. Aleluia, Jesus, aleluia. Oh, santo, santo Deus. Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, glórias a Ti, Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus, Pai querido. Meu Deus e meu Deus e meu Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Papai querido. Papai amado, Espírito Santo de Deus. Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, eu derramo a palavra no Senhor, Pai. Venha usar, Pai, os irmãos, Pai. Venha cuidar, Pai, das famílias, Jesus, aleluia, aleluia, Senhor. Venha derramar bênção, venha derramar, Pai, força, Pai. Venha derramar ânimo em nome de Jesus, Pai. Diante da palavra do Senhor, venha derramar a presença do Senhor e ânimo para os irmãos, fortalecer no Senhor. Pai, dê ânimo, Pai, dê força. Tu pode, tudo sabe, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Papai querido, Papai amado, Santo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Nesse momento eu vou orar pelos cadernos enfermos, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe esse caderno de enfermos, Pai. Que o Senhor abençoe cada nome, cada lista que está aqui nesse caderno de enfermos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus. Nesse nome, a cada nome, Pai, a cada enfermo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada enfermidade, Pai. Senhor, venha curar, venha sarar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama bênção, coloca as Tuas mãos, Pai. Coloca as Tuas mãos em cada situação aqui, Pai. No nome de Jesus, Pai, Tu tens o poder, Pai. Tu tens a mão do Senhor aqui, Pai, no nome de Jesus. Venha colocar as Tuas mãos, Pai. Venha abençoar. Pai, vai de encontro, Pai, a cada nome que está aqui, a cada um que está aqui nesse nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe tios e famílias que estão aqui, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, Pai. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Alguns irmãos querem alguma oportunidade? Amém? Passa a oportunidade para o Ministério de Louvor, amém? Aleluia, glória a Deus. Ministério de Louvor, salve da igreja com a paz do Senhor. Aleluia.
entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo o que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluias, aleluia, glórias. O meu ser te deseja, o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia, glória a Deus. Aproveitando a oportunidade, irmãos, eu mandei no grupo da igreja, mas tem alguns irmãos que não estão no grupo. O meu irmão fez a cirurgia, tá? Glória a Deus, ele está bem. Hoje ele retornou ao médico, mas durante o trajeto do trabalho ele estava ainda no hospital esperando ser atendido. Então eu vou saber mais notícia dele só quando eu voltar para casa, né? Que aí dá sinal. E aí eu vou ter notícias dele, amém? Glória a Deus. Eu agradeço aos irmãos de coração, né? As orações. A gente sabe que é como um momento em comunhão, né? Onde um ou dois ou três se faz presente, né? Deus opera
Deus faz milagre. E em saber que cada um possa estar no seu ambiente de trabalho, na sua casa, e estar naquele momento de intercessão é muito bom. Glória a Deus, aleluias. Que os irmãos possam adorar o Senhor neste momento, entregar o seu louvor para Ele. Amém. Ajuda no Senhor Jesus, entrega o seu melhor. É para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele recebe. Aleluia. Já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. Fala pra ele. Não, não. O Pai das luzes me libertou. Você é livre? Fala pra ele que você é livre. A irmã Edilene se encontra aí, se achegue aí, venha nos ajudar. O medo já se foi. Aleluias. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Aleluia. Aleluias. Glórias. Aleluia. Diz agora, foi adotado? Você foi adotado? Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Agora ele fala. Nas trevas me encontrou. E ao seu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu. E pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no
batizados no teu Espírito, fui adotado como filho, seu co-herdeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Aleluia! Glória, glória. Vamos, Jesus. Aleluia, aleluia. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado, o Senhor te guarda no esconderijo, oh, aleluia, não estou sozinho, o Senhor está comigo, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti.
Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Aleluia. Seu nome é Oh, Espírito Santo de Deus. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não Vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, amém? A oportunidade de destacar a irmã Valéria. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 17. Glória a Deus. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus, aleluias. Que diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de Deus, e a graça de nosso Senhor, superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus eu entro em Tua presença nesta noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa me usar como ferramenta, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, nesta noite, Pai. Que não venho falar nada da minha carne, mas aquilo que o céu tem para falar com a Sua igreja, Pai. Que possamos estar atentos à Tua voz, à Tua palavra nesta noite, Pai. Venha me capacitar nesta noite. Usa, Senhor, venha me capacitar. Unge os meus lábios, Senhor, para falar da Sua palavra. É que eu te peço, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre o poder da graça nesta noite. Paulo, ele escreve a Timóteo, que era um líder, ele era um jovem líder. E Paulo, ele começa este capítulo escrevendo a Timóteo, exortando sobre falsas profecias que estavam acontecendo ali já na cidade e nas igrejas, na cidade de Éfeso. Paulo, ele começa a exortar e falar assim para Timóteo. Timóteo, ele escreve para Timóteo assim, que estão se levantando falsos profetas, falsas doutrinas ali. Então ele traz uma exortação a Timóteo, porque Timóteo, ele era um jovem líder ali. Então ele orienta Timóteo para que Timóteo ficasse em Éfeso para poder pregar a palavra certa, para pregar o verdadeiro evangelho ali. E logo em seguida, nós vamos ver Paulo dando seu breve testemunho. Porque ele já vem aqui no versículo 12, ele já começa a agradecer a Deus. Aleluias. No 12, dou graças ao que me tem confortado,
a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Irmãos, a misericórdia e a graça estão sempre juntas na nossa salvação. Deus, ele não dá o castigo que nós merecemos, mas ele dá de graça a salvação que jamais merecíamos. Porque o que é a graça? A graça é o favor imerecido. Vendo o passado de Paulo, Paulo merecia alguma coisa? Vendo o meu passado e o seu passado, nós merecíamos alguma coisa? Mas a graça que alcançou Paulo é a graça que nos alcançou. É o favor imerecido que tem nos alcançado. Aleluias. No 13. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele diz assim: Timóteo, olha quem eu era, Timóteo. Eu era perseguidor, eu era blasfemo, eu perseguia os seguidores de Jesus. Eu mandava torturar. Timóteo, olha quem eu era, mas a graça me alcançou. Paulo, a todo momento, a cada livro que Paulo escreve, ele sempre traz à memória a graça do Senhor. Ele sempre traz à memória em agradecer a Deus. Aleluias. Então Paulo, ele passa a entender plenamente como atua o dom da graça. Depois ele se arrepender do seu passado e dos seus pecados. E a partir deste momento, ele serve a Deus poderosamente. Aleluias. Então, para a gente lembrar um pouco sobre Paulo, vamos entender quando que começou a transformação de Paulo. Em Atos, no capítulo 9, nós vamos ver o encontro do Senhor com Paulo. Atos, capítulo 9. Do 1 ao 5. Atos 9, do 1 ao 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui nós vemos que Paulo ele estava muito furioso quando ele era Saulo ainda. Quando Paulo ele estava muito furioso porque ele era perseguidor. Ele queria a todo momento matar os cristãos. Ele queria matar os seguidores de Jesus. Então aqui neste livro de Atos capítulo 9, mostra ele a caminho de Damasco. Me dá a carta. Chegou lá no rei lá e falou assim: me dá a carta que eu vou lá atrás desses seguidores de Jesus. Eu vou lá mesmo, eu mesmo vou torturar. E no caminho de Damasco, ele nem imaginava, mas o Senhor teria um encontro com ele. E dali deste momento, quando resplende essa luz e fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ali começa a transformação de Paulo. Mas sabe por que também começa a transformação de Paulo? Porque Paulo ele recebe a graça. Porque não adianta o Senhor derramar a graça e nós não estivermos abertos para ser transformados. Porque com a vida de Paulo, com esse testemunho de Paulo, com a vida de Paulo, nós vemos um grande testemunho vivo da transformação pela graça. De perseguidor ele vira um apóstolo. Aleluias, glória a Deus. E voltando lá na palavra, 1 Timóteo. Então no 13 ele fala: Timóteo, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu não merecia nada, mas a misericórdia me alcançou. Irmãos, nós sempre temos que trazer à memória
a misericórdia, a graça, que nós não estamos aqui porque nós merecemos. Eu não estou aqui em cima porque eu mereço. Você não está aí porque merecemos, mas a graça nos alcançou. A graça que foi de um pai mandar o seu filho único para morrer por mim e por você, por nossos pecados. Aleluias. Então Paulo, ele sempre traz à memória a graça. Paulo, ele tem uma gratidão a Deus. Ele é tão grato a Deus a todo momento, ele sempre tenta trazer à memória que ele é pelo que é, pela graça. E que não é por mérito dele. Aleluias. No 14, versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Aleluias. Em 1 Coríntios 15, 10, irmãos, Paulo, ele vai falar que... ele vai trazer que ele é o que ele é pela graça. Que a graça que foi derramada sobre ele não foi em vão. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo, ele reconhece que a sua transformação, o seu chamado apostólico, são inteiramente devido ao favor imerecido. Devido à graça. Aleluias. Então nós entendemos que a graça, irmãos, ele é um presente benevolente de Deus e não merecido, não merecíamos, mas foi um presente de Deus, um favor imerecido. Então nós vemos que Paulo, a caminho de Damasco, ele recebe a transformação, ele recebe a Jesus ali no caminho, ele estava furioso, pouco ele sabia que Deus ia alcançar a vida dele e o ministério dele iria começar ali a caminho de Damasco. Aleluias. Glória a Deus. Então Paulo, ele fala, pela graça de Deus sou o que sou. Ele traz a memória todo o tempo. Eu não sou o que sou, eu não virei apóstolo porque eu sou bonitinho, porque eu sou rico. Timóteo, eu sou, pela graça de Deus, eu sou o que sou, pela graça que me alcançou. Eu não sou porque eu sou bonitinho, porque eu fui escolhido, porque eu sou rico. Não, eu fui escolhido por Deus. Porque quando ele estava exortando aqui, nessa primeira capítulo, quando ele fala sobre as falsas doutrinas, porque existem homens que levantam outros homens. Mas Paulo traz à memória que quem levantou ele foi Deus. E se Deus levantou, é Ele que vai transformar, é Ele que vai capacitar. E é por mérito nosso? Não, mas é pela graça. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E na parte B. E a sua graça para comigo não foi vã. Eu sou o que sou pela graça. E a graça que derramou em mim não foi em vão. Porque eu recebi, eu quis ser transformado. Paulo dizendo, não foi em vão. Eu me abri para ser transformado. Eu não quis ser mais perseguidor. Aleluias. Ele quis verdadeiramente viver o ministério que Deus tinha para ele. Aleluias. Então nós vemos que essa transformação de Paulo não é algo que ele alcançou por conta própria, mas é o resultado da intervenção de Deus. É o resultado da graça. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E voltando para a palavra, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz a Timóteo, se eu me considero o pior dos pecadores, os outros também podem ser salvos. Paulo diz, eu sou um dos piores pecadores e ainda fui salvo, então todos podem ser salvos. Aleluias. Ele sempre traz a memória, irmãos. O que eu acho lindo de Paulo é isso. Que ele sempre traz a memória que ele não está ali porque ele merece. Ele não está ali porque ele que alguém achou ele bonitinho e rico, não. Ele sempre traz a memória, assim, o passado dele. Eu era perseguidor. Eu perseguia, eu mandava torturar, eu mandava matar os seguidores de Jesus. Mas a graça e a misericórdia que andam junto na nossa salvação é o que me alcançou, Timóteo. Timóteo, eu sou o que sou pela graça, Timóteo. Olha quem eu era e olha quem eu sou. De perseguidor ele vira um apóstolo.
Se não é o Senhor que chamou, quem seria o homem que ia capacitar? Jamais. Se Deus chamou, assim como Ele chamou o Paulo, irmãos, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te sustentar. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. A vida e o ministério de Paulo são testemunhos vivos do poder da graça, do poder da transformação pela graça. A graça que Paulo recebeu não foi em vão, porque houve uma transformação. Mas a graça, para ela ser alcançada, você precisa estar aberto para ser transformado. De perseguidor, ele virou um apóstolo, mas ele estava aberto para receber a transformação. Aleluias. Glória a Deus. E quando ele recebeu, ele quis ser transformado, ele se dedicou totalmente ao ministério daquilo que o Senhor o chamou. Irmãos, nós temos que se dedicar total naquilo que o Senhor nos chamou. Porque se nós estamos aqui para pregar, para louvar, para pegar um copo da água, para ficar na porta, é porque Deus chamou e Ele vai capacitar. Mas precisa de dedicação total, porque Paulo, quando ele vira de perseguidor para apóstolo, ele dá a sua dedicação total. Ele fala, é para isso que o Senhor me chamou, então eu vou. É para levar a palavra, eu vou. Essa é a verdadeira transformação, irmãos. Aleluia, porque é pela graça. Se nós estamos aqui, é pela graça. Sempre em minhas orações, eu sempre peço ao Senhor, eu agradeço pela graça, porque eu não merecia estar aqui, mas a graça tem me alcançado. A misericórdia tem me alcançado e tem me transformado. Se eu estou aqui hoje, é pela transformação da graça que tem me alcançado. Não é porque eu, Valéria, mereço estar aqui, não. Não é porque o pastor, Valéria é legal, gente boa, tá ali, não. Porque se o Senhor me chamou, eu vou me dedicar totalmente, assim como Paulo. Porque antes, irmãos, de eu trazer essa palavra para vocês, todo mundo sabe que ela vem primeiramente para quem está pregando. Então eu pensei, eu preciso me dedicar total, assim como Paulo. Eu preciso receber a transformação verdadeira. Preciso me dedicar mais, assim como Paulo. Sempre trazer a memória da onde que Deus me tirou e da onde Ele me colocou hoje. Sempre agradecer pela graça, pela misericórdia. Traga sempre em sua memória a graça e a misericórdia. Sempre traga em sua memória. Aleluias, glória a Deus. 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, então, ele se vê como um dos piores dos pecadores. E toda essa transformação, ele fala, Timóteo, eu estou sendo um exemplo de transformação do poder da graça. Aleluias. Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Timóteo, eu te exorto para você tomar cuidado com esses falsos doutrinas. Porque muitas das vezes quem levanta esses falsos profetas é o próprio homem. Mas quem me levantou foi Deus, Timóteo. Se Deus me chamou, Timóteo, Ele vai me transformar e vai transformar você. Aleluias. Timóteo, olha quem eu era, Timóteo. E olha o que eu sou, Timóteo. A graça me alcançou. A misericórdia me alcançou. Aleluias. Então ele dá esse testemunho para Timóteo sobre a sua vida. Logo após ele dar o início sobre exortar a Timóteo sobre os falsos profetas, ele dá esse breve testemunho a Timóteo. E ele dá esse breve testemunho trazendo em memória a memória de quem ele era e de quem ele é hoje. Aleluias. E ele, no versículo 17, ele não poderia ser diferente. A exaltar ao Senhor, a exaltar aquele que o chamou, a exaltar aquele que o transformou.
A exaltar aquele que tirou, que muitas das vezes, muitas pessoas, a gente olhando com nossos olhos carnais e fala, ele não merece. Ele era perseguidor, Jesus, por que você vai chamar ele para apóstolo? Ele sempre traz a memória, a graça e a misericórdia. O Senhor está batendo forte, irmãos, não saiu nada do que eu estudei, mas o Senhor está falando, reflita, traga à memória a graça e a misericórdia que eu derramei por mim e por você, por esta igreja, filha. Traga a memória, que eles não se esqueçam da graça, que eles tragam a memória da onde eu tirei e da onde eu estou colocando, que se eu chamei, eu vou transformar, eu vou capacitar. Pode ser, irmãos, que no meio da nossa caminhada vai existir o espinho na carne, assim como aconteceu com Paulo. No meio da caminhada houve um espinho na carne de Paulo, a qual Paulo ele pede para o Senhor tirar esse espinho da carne. A palavra, ela não cita qual é o espinho na carne, mas podemos deduzir ou colocar como exemplo, quem sabe se não era o passado de Paulo que estava afligindo ele. No meio do seu ministério, do seu chamado ali, será que pode ser que este espinho na carne, que ele pediu 3 vezes para o Senhor tirar, o Senhor não tirou porque o Senhor não queria que ele se ensoberbesse, que ele não ficasse soberbo? Será que esse espinho da carne poderia ser o passado de Paulo vindo atormentar ele? E ele pede para o Senhor tirar. Mas o Senhor disse para ele, Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Aleluias, glória a Deus. A graça não nega a necessidade do esforço, mas ela capacita e sustenta. Para não ficar só nas minhas palavras, em 2 Coríntios 12, 9... E disse-me, a minha graça te basta. O Senhor dizendo para Paulo, após ele pedir 3 vezes, para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. O Senhor responde a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. No meio da caminhada que Paulo, ele fica com este espinho na carne, vamos se dizer para ficar melhor, este passado atormentando Paulo, ele pede para o Senhor tirar, e o Senhor vem e fala, a minha graça te basta, a minha graça te transforma. Se eu te chamei, eu vou transformar, eu vou te chamar, eu vou te transformar e vou te sustentar, Paulo. Irmãos, o Paulo hoje é você. Abra seu coração nesta noite, aleluias. Traga sempre à memória a misericórdia. Que se está difícil na caminhada, não pare. Se dedique total ao ministério daquilo que o Senhor chamou. O Senhor confiou a Paulo o ministério de apóstolo. O Senhor confiou a você o ministério. Seja para louvar, seja para trazer a palavra, seja para ficar na porta, seja para trazer um copo da água, algo que sirva a Ele. Aleluias. Ele vai te capacitar. Ele vai de encontro com você, assim como foi com Paulo. Ele vai trazer a transformação. No meio de um espinho na carne que estiver te atormentando, Ele vai falar, eu não vou tirar, porque eu não quero que você vire soberbo. Mas a minha graça vai te sustentar, porque a minha graça te basta. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Então ele, no versículo 17, ele exalta o Senhor sobre a gratidão. Paulo, ele tem em seu coração a todo momento a gratidão a Deus pela graça e pela misericórdia. Então, irmãos, não é de se admirar que Paulo tem escrito tanto sobre a graça e a benignidade de Deus para com ele. Paulo, ele foi um exemplo vivo e significativo da graça de Deus sobre a vida dele, da graça de Deus em ação, da graça de Deus na transformação. Aleluias. Então, Paulo,
ele, no versículo 17, ele honra o Senhor agradecendo. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Que possamos sempre trazer em memória a graça e a misericórdia das nossas vidas. Que a vida de Paulo seja um exemplo para você. Um exemplo de transformação. Porque o mesmo Deus que alcançou a vida de Paulo é o que nos alcança hoje. Vamos se dedicar, vamos se dedicar mais àquilo que o Senhor nos chamou. Mesmo que o espinho na carne esteja machucando, está doendo. Sabe aquele espinho que você fala, eu estou sem força? E o Senhor fala, minha graça te basta, filho. Não desista, permaneça, que a graça vai te sustentar. Se a graça te alcançou, a misericórdia te alcançou, quando você estava lá fora, talvez nas drogas, na bebida, Ele teve um encontro com você, e se você está aqui hoje, é porque a graça te alcançou no meio do caminho, assim como foi com Paulo. A graça te alcançou, a misericórdia te alcançou. O favor imerecido te alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. Então toda a honra, toda a glória ao Deus único, seja glória para Ele. Toda a honra e glória seja a Deus, pela minha vida, pela vida dos irmãos. Aleluias, glória a Deus. E essa foi a palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. O poder da graça, que você possa levar para a sua casa o testemunho e a transformação de Paulo. Que Paulo, hoje nós vamos sair daqui como Paulo, se dedicando naquilo que o Senhor nos chamou, agradecendo sempre com gratidão a Deus, trazendo em memória que a graça e a misericórdia nos alcançou, sem merecermos nada, porque nós não merecemos, mas o favor imerecido nos alcançou. A graça que alcançou Paulo vai nos alcançar. A graça que transformou Paulo vai nos transformar. Mas lembrando, para você receber a graça e a transformação, você precisa estar aberto para receber a transformação. E recebendo a transformação, que você se dedique ao seu ministério, ao seu chamado, aquilo que o Senhor colocou você para fazer. Amém? Glória a Deus, e eu agradeço a minha oportunidade e as palmas lá ao Senhor. Pastor Jefferson, para dar a bênção. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ter recebido essa palavra, ter se alimentado dessa palavra. Em nome de Jesus, se você ainda está com fome, domingo tem mais, em nome de Jesus. Às 18 horas estaremos aqui permitindo o Senhor no culto com a família. Pode ficar de pé, amados irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Abra suas mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre, e todos bradamos dizendo uma só voz. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.